Voltamos. Gente, a internet não aguentou. Ninguém merece, né? Desculpa. Esse povo aqui ainda não veio pra lá. Já escreve aqui, ó, abrir uma nova live. Isso, agora... Dá um clique aqui com o mouse branco. Isso, ó. Uma nova live, galera. Abri uma nova live. Vamos lá. Aí vocês podem vir. Ei! Aê, Neudinha! Vamos começar agora. Só preciso saber se está funcionando o som. Porque tava horrível a internet, gente. Brasil, né? Brasil, né, gente? Tá dando pra ouvir, Neudinha? Então hoje nós vamos conversar sobre traição e o que fazer com isso na nossa vida, né? E eu acho assim que as pessoas muitas vezes... Ah, beleza, Patrícia. Tá dando pra ouvir, gente? Por favor, me dá um feedback aí, porque a internet não tava legal agora há pouco, a gente teve que recomeçar. Tá? Então me dá depois um feedback pra gente saber como é que tá aí o som. Porque a gente teve que encerrar uma e vir pra cá. Tá? Ei, boa noite. Adriana, tá dando pra ouvir direitinho? O som tá bom? Boa noite, Kiciara. Tá dando pra ouvir, gente? Ai, que bom. Graças a Deus, Neide. Ah, que bom. É, gente, internet é um problema. Brasil, você paga uma nota. Oba, né, Andréia? Eu também achei oba. Uma pena que eu tive que encerrar lá a sala particular no webinário, né? Ah, então tá ótimo. Se vocês estão ouvindo bem, perfeito. Esse é o caminho, ok? Ai, que bom, Anderson. Obrigada. Obrigada, Criciara. Então agora tá funcionando direitinho. Então vamos embora trabalhar, porque esse é um tema fantástico. Ei, Paula, bem-vinda. Esse é um tema fantástico e nós vamos conversar bastante sobre isso. Porque eu acredito que a gente vai começar a desmistificar e de repente conseguir digerir um pouco melhor, apesar de ser bem difícil, né? Principalmente para as pessoas que sofrem a traição de alguém, não é verdade? Ah, legal, André. E muitas vezes a gente acha, né, que traição é só uma questão afetiva, que traição é só, ele me traiu com fulano ou ela me traiu com ciclano, etc. Mas tem a traição de várias formas, né? A mentira é uma forma de traição. Você ocultar algumas questões também pode ser considerada uma questão de traição. Então nós temos várias questões que podem estar relacionadas à traição, mas é claro que a gente está falando também de traição afetiva, que é o que mais pesa no nosso coração. Mas nós temos pessoas também que já lidaram com irmãos que traíram, parentes que traíram, amigos que traíram, né? A traição, que fique bem claro aqui, só acontece quando um valor seu se torna muito fundamental e ele é rompido. Então, por exemplo, se para você fidelidade, se lealdade é algo importante, se a pessoa ela rompe isso de alguma maneira, que seja tendo uma relação sexual com uma outra pessoa, que seja pegando uma roupa sua sem te informar, ou mentindo ou falando pelas suas costas, fofocando sobre você, você começa a ter uma percepção de que está sendo traído de verdade, porque aquele valor para você é muito importante. A traição ela só acontece quando você valoriza aquele aspecto da relação. Por isso que tem algumas pessoas que não se importam muito, né? Fulano fez isso, e daí e tal. Porque tem pessoas que para eles isso não tem diferença. Mas para a maioria das pessoas, a questão da fidelidade e da lealdade é algo extremamente importante para a manutenção dos relacionamentos. Isso faz parte da nossa cultura ocidental. Nós temos aí algumas culturas pelo mundo muito interessantes, que são culturas que permitem, por exemplo, a poligamia. Nós temos culturas onde os homens podem ter várias mulheres.
Nós temos uma ilha no Pacífico muito pequenininha, onde as mulheres elas podem ter até 6 maridos. Já imaginou, gente? 6 maridos? Muita gente para administrar. Então, assim, depende da cultura no qual você é inserido, porque para esses contextos, isso não é uma traição. Isso é uma questão natural dentro daquele ambiente, dentro daquela cultura, daquela prática social. Na nossa cultura ocidental, nós somos monogâmicos. Nós somos seres que se juntam e juntam 2 pessoas e vão criar uma família, vamos dizer assim, ou não, né? Só que esse modelo também tem mudado muito. Né? Estou aqui, não sei se vocês já ouviram falar em poliamor, enfim, tem uma diversidade aí de casamentos, pessoas casando com 3, 4 pessoas, enfim. Já tem alguns registros no Brasil e também no mundo, que é o que está mudando, né? A questão da convivência humana, ela tem mudado e passado por transformações a todo o tempo. Então, o que a gente vai conversar sobre traição, boa noite, Ângela, é algo muito importante, porque que diz o seguinte, na verdade, o que os pesquisadores falam? Cerca de metade das pessoas do mundo, boa noite, Gislene, metade das pessoas do mundo já traíram na vida em algum momento. E tem uma pesquisa brasileira que foi publicada em 2016, que é da Universidade Federal de São Paulo, que foi uma pesquisa, boa noite, viu, Lu? Que foi uma pesquisa que foi em parceria com o Departamento de Psiquiatria da USP e também com uma empresa farmacêutica, a Pfizer, se eu não me engano, que fez uma pesquisa que ouviu 3.000 pessoas. E dessas 3.000 pessoas, eles ouviram nas grandes capitais, Salvador, São Paulo, Rio, etc. E o que eles constataram? Que o homem, 50% dos homens entrevistados já tinham traído. E 40,5% das mulheres que foram entrevistadas também já tinham traído. Ou seja, os homens traem mais do que as mulheres. Isso de acordo com essa pesquisa que foi publicada pela USP em 2016. Mas aí tem alguns fatores também da pesquisa que mostram o seguinte, que o comportamento da mulher também tem se modificado a respeito disso. E que hoje em dia a mulher ela consegue estar mais aberta para transformar-se sexualmente do que era antigamente. Os homens, na pesquisa, o que eles alegavam por conta de traição? Porque eles não era da natureza deles e que eles não podiam perder a oportunidade. A mulher, quando ela traía, falava o seguinte, porque eu estava me sentindo infeliz ou tinha uma falta no meu relacionamento. Então existe uma diferença motivacional para a traição. Boa noite, Melissa. Tem uma diferença motivacional para que aconteça a traição no homem e na mulher. E eu vou passar aqui item a item com vocês para que a gente não possa perder isso, porque é um tema que machuca a pessoa que sofre a traição e, em alguns casos, machuca quem trai também. Não são todos que sofrem com o processo de trair, né? Mas existe um padrão psicológico de pessoas que às vezes acontece que elas vão lá, elas traem o companheiro ou a companheira, e depois eles se consomem num processo de culpa muito severo. Isso pode acontecer? Sim. Tem pessoas que não, tá? Eu vou falar aqui a respeito disso. Então, de vez em quando eu vou olhar para cá, porque eu quero só acompanhar os itens para a gente não perder conteúdo. Tudo bem? Tudo bem aí até agora, gente? Acabamos de descobrir, que os homens traem mais do que as mulheres e que existe um fator motivacional diferente para ambos, né? Mas que a mulher está começando a transformar esse comportamento sexual dela também e afetivo, principalmente. Ok? Então, por que as pessoas traem, gente? São diversos motivos. Primeiro, numa traição, os envolvidos eles estão muito mais perto da fantasia do que realidade. A traição ela mexe muito com o imaginário da pessoa. Ela mexe muito com todo aquele processo de criação. Os encontros são estimulantes. E eu tenho o José Ângelo Gaiarsa, que é um psiquiatra e terapeuta da linha da corporal que eu gosto muito, ele fala justamente o seguinte: a competição entre o amante é desleal,
em todos os sentidos, porque você só vai ofertar o que é melhor para o amante, né? Então vai lá, as melhores roupas, os melhores encontros, a afetividade, o sexo, muitas vezes é melhor, né? Porque você vai lá, champanhe, etc., encontros furtivos, aquela coisa daquele tesão, aquela coisa toda. E só que isso com o seu companheiro, não existe. Porque com a sua companheira e com o seu companheiro tem o quê? A rotina. Pagar a conta, cuidar de menino, levar menino para a escola, ir para reunião de menino, né? Aguentar o chefe enjoado, blá blá blá, o estresse da relação, a rotina. Então, o amante ele é uma competição desleal, não dá para você competir, porque só fica coisa boa para o amante. Por isso que Walter Rizzo, que é um psicólogo em nível internacional, ele fala o seguinte, tem que tomar muito cuidado, as pessoas que têm um amante deixam a relação delas estável por conta desse amante, porque o amante, ele até fala assim, casar-se com o amante é colocar sal na sobremesa, porque vai ficar igual que era o original, não tem? Então assim, vai ficar igual que era o original. Então tem que ter muito cuidado, é algo que tem que ser muito trabalhado e visto dentro desse contexto, né? Claro que há exceções, a gente sabe disso, mas é sempre ter muita maturidade para lidar com essa questão, ok? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá ok aí? Tá? E aqui, qual que é a grande questão da traição? Vicia. Muitas vezes há um vício ali, porque existe uma onda muito grande de emoções. Os amantes, o que eles sentem? Medo, alegria, prazer, terror, culpa, ternura, sexualidade intensa, tá tudo muito à flor, alívio, riso, tristeza, é uma oscilação muito... Ah, beleza, que bom. É uma oscilação muito grande de emoções. E tem aquela trair e coçar é só começar, né? Que as pessoas falam que isso pode acontecer. Para algumas pessoas, eu vou explicar aqui daqui a pouquinho, uma das causas diversas do processo da traição. Para algumas pessoas é assim mesmo. A pessoa começa a trair, começa a ir, vambora, vira festa, né? E aí esquece que existe outra pessoa na relação. Que ele traiu e acabou... bom. Ah, pois é. E isso daí, na verdade, né, Melissa? A gente quando... a gente confunde... Qual que é o problema da pessoa que ela passa pela traição? A gente fica com a autoestima muito baixa, vem uma raiva baseada na frustração. Então, sabe, Melissa, o que a gente faz? A gente faz isso. A gente reage. A gente acha que o problema é com a gente. Mas não é. Quando você é traído, o problema não é seu. Nunca é seu. Não é você que causou isso. E não, a pessoa fala, mas o nosso relacionamento, se você tentou, de alguma forma, construir um bom relacionamento através do diálogo, da amorosidade, o outro tinha um outro time, isso já não tem muito o que você fazer. A traição, ela é uma escolha daquela pessoa ali, do seu parceiro. Não tem aquela, você me jogou para isso. Não tem nada disso. Até parece, você botou uma arma na cabeça da pessoa, agora você vai me trair. Não existe isso. Né? Então, assim, e acaba que você pode sofrer também com isso. Né? Porque a gente confunde muito. Eu vou falar um pouquinho de como que a gente se sente nesse processo e que é muito doloroso mesmo. Tá? Então, os amantes, eles sempre ficam com o que é de melhor. E cria-se uma ilusão muito grande, na verdade, da idealização do amor romântico, e quando você casa, quando você namora, que vai ser tudo lindo, vai ser tudo maravilhoso, as coisas vão ser lindas, mas você está construindo a vida com alguém. Você vai ter rotina, você vai ter o estresse, você vai ter conta para pagar. Isso tudo pode afetar a sua sexualidade, seu interesse sexual. Se o casal não trabalhar bem isso, se ficar naquela imaturidade achando que vai ser nível de namorinho o resto da vida, nenhum casamento vai se manter. O problema é que as pessoas estão se envolvendo de maneira muito imatura, buscando somente o prazer nas relações. E a gente acha que prazer é só aquela coisa gostosa, sexo, comida boa e bebida, etc. Mas prazer são várias coisas, conquistas, edificação de vida, formação de família para algumas pessoas, prosperidade profissional, né? Mas a gente está vivendo uma sociedade extremamente imatura
para lidar com a afetividade e com a sexualidade. Então a gente está vendo muitas pessoas aí sendo descartáveis, né? Nós somos descartáveis. Ah, você não serve mais para mim, eu estou embora. Desistem fácil no primeiro obstáculo. Ah, fulano, tá dando muito problema, vou sair fora, vou arrumar outra. Então a gente está vivendo nesse contexto esse fluxo, né? Que realmente não está sendo bacana, porque nós estamos vendo dentro dos consultórios muito sofrimento psicológico e emocional por conta de relacionamento. Tem um bando de gente sozinha, um monte de mulher sozinha, um monte de homem sozinho, tudo querendo se encontrar e ninguém se conversa. Está acontecendo exatamente isso, né? E aqui, gente, quais são as causas para uma pessoa trair outra pessoa a nível afetivo? Estamos falando de relacionamento afetivo mesmo, né? Casamento, namoro, etc e tal. Aqui eu até coloquei aqui para a gente não perder, tá? Eu gosto muito de anotar porque a gente fica com foco. Olha, um dos fatores que pode trazer isso para a sua relação é quando vocês estão vivendo um estado de estresse muito grande. O estresse elimina muito a paixão e eu costumo dizer o carinho da relação. Porque a pessoa está tão preocupada em pagar uma conta, ou está tão preocupada com uma questão familiar, etc., ou com uma questão do filho, que o casamento, o namoro fica de lado. E aí vai minando aquilo de alguma forma. Né? Eu costumo dizer quando as pessoas me procuram dentro do consultório, que eu falo que a primeira coisa que você tem que olhar é qual é o seu objetivo. Se é manter um casamento, um namoro ou o quê? Porque precisa ser olhado e ser cuidado. Porque quando você tem um alto grau de estresse no relacionamento, acaba que você vai procurar uma válvula de escape fora. Porque o sexo com teu companheiro, com a tua companheira, começa a não ficar tão interessante, as coisas estão meio sem graça, acaba que a tua mente começa a buscar alguma alternativa fora, até mesmo para aliviar o próprio estresse. Então a gente tem observado que algumas pessoas relatam esses comportamentos baseados no estresse, tá? Quando a gente fala de causas, eu não estou dizendo que é justificativa, até porque eu vou falar aqui que tem algumas características de pessoas aqui que são, complicadinhas, tá? Então, que legal, obrigada, viu, Clonida, por ter compartilhado aí. A outra questão, o que pode causar uma pessoa fazer isso? É falta de amor mesmo, gente. Acabou o amor na relação. Acabou, não tem amor mesmo, tem nada. Tá aquela convivência morna, virar amiguinho, sabe? Aí é normal a pessoa acabar buscando outras alternativas afetivas em outros lugares. Isso é normal. Vamos lá, Andréia. Sim. Com certeza, Andréia. Existe também a traição virtual. E sabe por que isso? A gente vai falar daqui a pouco. Isso se chama ocitocina, é um hormônio que dá uma vibe muito doida, onde a pessoa ela busca muito essa coisa da excitação, mesmo que não seja presente. Então ela fica só no imaginário, sabe, Andréia? Fica só no imaginário ali, elucubrando aquela situação, mas não consegue às vezes nem ir para o real. Então ela fica no bate-papo, conversa com 300 pessoas diferentes, sabe? E se envolve só no virtual com aquela pessoa, porque ela está no campo do imaginário, da ilusão, né? Pois é, aí isso tem que saber o que causou a pessoa buscar isso de uma forma virtual, né? De repente tem que saber também isso, né? O que essa pessoa estava buscando dentro do virtual e que não estava conseguindo se organizar aí, até mesmo para o mundo real, ou até mesmo na relação com você, né? Porque se era questão do virtual, tinha uma intenção, né? Ele tinha uma fantasia, ele estava vivendo num estado de fantasia. Gente, o virtual é fantasia, tá, gente? O virtual, aqui a gente está aqui, né, fazendo uma produção de conteúdo, vai ficar gravado. Mas a partir do momento que eu tenho uma questão aqui, que eu chego, começo a falar com vocês, eu não sei o quê, blá, 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 e começo a ter uma relação de conversar, de trocar confidências, de falar questões particulares e íntimas, eu estou criando um laço virtual com vocês. Um laço virtual. E que aí o que acontece? Qual que é o objetivo disso? Por que eu faço isso? Né? Eu estou buscando um refúgio, eu estou buscando um conforto? Então isso é importante, sabe, Andréia? Ser olhado, porque tem aí uma questão que tem que ser, né, tratada nisso aí. Pois é. Olha só, para você ver, né? Você vê que não estava bem a cabeça dele, mas olha, Andréia, isso, mesmo virtual quem faz isso, claro que é a Patrícia, sabe por quê?
é o sedutor inveterado e imaturo. Uma pessoa que fica aqui na internet, oi, linda, saudade. Oi, quanto tempo, nossa, quero ver você, não sei o quê. E fica nessa seduçãozinha, é o sedutor inveterado, inseguro e imaturo. Porque homem de verdade ou mulher de verdade não fica nesse joguinho que não dá tempo, né? Quem faz esse joguinho é adolescente, de 12 anos, 14 anos. É homem, né, mesmo, não fica fazendo esse joguinho. Já digo, meu filho, aqui vamos seduzir, mas de uma forma muito mais madura, não fica esse joguinho, não, sabe? Então, André, tem uma questão de... E o homem, ele tem um problema, às vezes, quando ele chega aos 40 anos, ele questiona muito a questão da sexualidade dele, ele começa a buscar outras coisas. Ele começa a achar que tem algum problema. A mulher também tem isso a partir dos 30 e poucos anos. Então, a gente acaba tendo que ter uma atenção para essas fases que nós passamos aí, tá? Bem, até pegando esse gancho aí, sabe, Andréia? A falta de amor mesmo quando não tem amor. A confusão com a própria sexualidade, tipo assim, será que eu dou conta ou não? Será que eu sou bom ainda? Se eu sou bacana ou não? Então eu quero seduzir para ver se eu ainda estou bem no mercado. Tem muita coisa. É isso mesmo, Patrícia, é ridículo, né? É infantil, né? Imaturo. Mas existe de montão. Eu acho que tem a galera aí fazendo curso na internet para como ser boboca e imaturo com as mulheres e com os homens na internet. Nossa, estão fazendo curso por aí, só pode, porque tá uma coisa incrível, tá? Então, assim, a confusão com a própria sexualidade é um dos fatores que mexe muito. Tipo, eu quero saber se eu tô bom no mercado, não tá? Então, peraí, eu vou dar em cima de fulano, vou chegar em ciclano, vou entrar em sitezinho de relacionamento, vou puxar papinho aqui no Facebook, no WhatsApp. Aí eu quero ver se eu tô prestando, não tem? Porque isso a pessoa está querendo testar a sexualidade dela, se ela é interessante. Isso tem a ver com a imaturidade dela também. Tá? Outra coisa também, além da imaturidade, que a gente encontra com muita frequência, demais, as pessoas lidando com a própria energia sexual de uma forma extremamente imatura e jogando fora muita coisa aí, enfim, bacana por conta disso, existe uma questão que é o seguinte: há uma diferença muito grande quando a pessoa ela atrai porque ela é imatura, ela está querendo ver se ela é boa no mercado, etc e tal, quando ela está sob estresse, e quando ela realmente se apaixona por outra pessoa. Minha filha, Andréia é assim mesmo, mas... Andréia, mas é uma pena para ele, né? Que pena. Mas isso a gente tem que ter compaixão, né? Tem que buscar ajuda, orientação, porque não é brincadeira, não. O mundo aqui fora não é fácil nem para o homem, nem para a mulher, tá? Mas uma hora amadurece, né, André? Uma coisa a gente espera, amadureça, para saber o que quer da vida. E existe uma diferença muito grande, porque você pode se envolver, você pode amar uma pessoa efetivamente, e você pode se apaixonar por outra pessoa. Essa é o grande... Por isso, quando eu falo com vocês que tem pessoas que sentem culpa, são essas pessoas. Ela ama o companheiro, ama a companheira, mas aconteceu uma situação específica com determinada pessoa que ele se apaixona ou ela se apaixona ali por aquele indivíduo. Isso pode acontecer porque existe uma porcaria de um hormônio chamado ocitocina que faz isso com a gente. Deixa eu ver aqui, Jane. Muitas vezes o homem casado ou vice-versa pode trair quando você... exatamente. É isso aí, Jane. O cara se apaixona, a mulher se apaixona, e você vai ver que não é aquela pessoa que tem aquele comportamento, vamos falar aqui, expressão de galinha, sabe? Não tem, de pegador, não é. Isso é muito pontual, isso pode acontecer. Só que você tem uma escolha, sabe, Jane? Você tem uma escolha de você levar essa história, você tem que saber discernir o que é paixão e o que é amor. Nem sempre uma paixão se transforma em amor. Nem sempre. Então isso é muito importante a gente lembrar. Mas geralmente dentro do amor você pode cultivar um pouquinho de paixão. Tá entendendo? Só que nós somos seres em aprendizagem. Nós ainda confundimos paixão com amor. E a gente tem esse hormônio chamado ocitocina,
que ele é acionado em casos muito específicos, né? É o que ajuda a gente a linkar e a manter relacionamentos. É também o mesmo hormônio que ajuda a mãe a criar vínculo com seus filhos na hora do parto. Na hora que o seu bebê nasce, você libera ocitocina e o seu neném libera ocitocina na mesma hora pelo contato dele no seu corpo e pelo cheiro da placenta, que a criança, quando sai, né, ela emana esse cheirinho. Na mesma hora o seu cérebro começa a produzir ocitocina e o do neném também, que é o hormônio do vínculo. Então você pode ter essa situação, você pode se interessar especificamente por uma pessoa, isso pode acontecer, isso é comprovado, mas cabe à pessoa identificar exatamente isso, não confundir paixão com amor e saber o que ela está fazendo, né? Melissa, meu ex me traiu com a estagiária, ele é advogado, ele me chamou de velha. Lembra que eu falei, Melissa? Qual que é o problema? A pessoa que trai, e principalmente esse homem aí que você está se referindo, existe um grau de imaturidade muito grande dele. Não julgando, né, mas só pelo comportamento de ter te colocado esse adjetivo, ok? Porque a insegurança dele mexeu com você. Não é à toa que mexeu com a sua autoestima, porque ele é inseguro, né? Ele buscou uma adolescente e para se reforçar na sexualidade dele, isso é importante para ele, para muitos homens isso é muito importante, né? Para reforçar a própria sexualidade. Então cuidado para não deixar que a insegurança dele afete você, porque ele, na verdade, o que ele estava querendo fazer é te diminuir, para ele justificar o ato dele. Entende, Melissa? Para ele não dizer, olha só, eu sou muito inseguro, eu preciso de arrumar uma mulher mais jovem do que eu, para ver se eu tô bom ainda nas coisas. Entende? E aí, mas para isso ele não podia falar isso, ele disse, eu não quero mais ficar com você porque você tá velha. Sabe, Melissa? Então não vamos confundir e não colocar o problema dele para você. Porque você é uma mulher muito bonita, interessante, não é à toa que o relacionamento de vocês se manteve por um bom tempo. Acredito eu, né? Não conheço sua história. Mas, e outra, cuidado para que não entra para esse sistema de comparação, não. Como eu falei lá atrás, não dá para comparar. O amante sempre vai ser melhor, entre aspas, sabe? A gente vai julgar isso. Por que ele me trocou? Porque ela é mais jovem, mais bonita, tem a bunda, parará. A gente sempre vai querer comparar e justificar, mas não tem justificativa. Porque aí quando ele fala uma coisa dessa pra você, demonstra a imaturidade dele, né? Não é um homem maduro que chegou, olha, eu estou apaixonado, enfim, pá. Não chegou, já chegou te diminuindo, né? Então, não conta. Mas eles são assim, eles são muito articulados, Andréia. Por que acontece? A pessoa ela precisa diminuir o outro para justificar o comportamento dele. A gente não pode cair nessa. Porque você não tem problema. Talvez o relacionamento tivesse um problema e os dois tinham que ter maturidade para administrar e lidar com isso. Mas talvez não aconteceu. Por N fatores. Ninguém aqui está para julgar nada. E o problema é que o traído sempre vai se sentir um lixo, Andréia. Porque vai entrar para a competição. Vai se comparar com o outro. E como eu falei, é difícil comparar porque são pessoas muitas vezes completamente diferentes. Então a gente tem que ter muito cuidado de saber as motivações que levam à traição. E tem que tomar muito cuidado de não absorver esse desequilíbrio como se fosse nosso. Como se eu fosse problemático, o erro está em mim, o que eu deixei de fazer, o que eu não fiz. É muito comum a gente entrar para esse processo de autoflagelação e o problema não está na gente, o problema está no outro que decidiu isso. E a gente não conseguiu conversar. Qual que é o problema nosso dentro dos relacionamentos, quando você é traído? Faltou diálogo de alguma coisa aí. Alguma coisa, a responsabilidade é do casal, que não houve diálogo. Mas se o outro decidiu ficar com outra pessoa, como eu já falei anteriormente, você não botou mais na cabeça, né? A pessoa também tem direito de escolher, né? O que você acha quando um homem... Vou dar uma pausa aqui pra gente responder. O que você acha quando um homem é casado enquanto outra pessoa e pede para administrar a situação até ele resolver a vida dele? Ih, Jane, olha. O que eu acho, sinceramente? Vou te falar de tudo que eu já vi de... Gente, nem sei quantos anos de consultório mais, hein? Contar, hein?
uns 18 anos de consultório, por aí. Jane, não vai acontecer. Não, não vai. Não vai. Quando ele fala isso, é porque ele pode estar apaixonado pela pessoa. Lá, lembra da ocitocina? Pum, surgiu um negócio. Mas muitas vezes ele ama a mulher dele, a esposa. E ele tá tentando ver o que ele sente, entendeu? E no final das contas ele vai descobrir que era só tesão, paixão e etc. E quem tava ali disso, né, vai ficar sem nada. Então a gente tem que realmente, numa situação como essa, quando o cara fala espera eu resolver, opa. Não vou esperar nada não, meu querido. Se um dia você se resolver e quiser me procurar, agora se eu estiver disponível, tudo bem. Se não, paciência, a vida passa. Porque senão você vai ficar ali, esperando a vontade do Santo Criador, entendeu? Para ele decidir a sua vida afetiva. Quando chega alguém lá no consultório falando uma coisa, eu falo, olha, mas eu amo muito. Aí eu explico o que é ocitocina, o que é tesão, paixão. Falo questão que o amante sempre fica com as coisas boas. E você, quando é amante da outra pessoa, você também só recebe dele o que é bom. Os jantares, os presentes, o sexo prazeroso no motel bonito. Entende? Então, assim, e aí é gostoso tudo isso, gente. Isso é bom. Gente, é muito bom. Por isso que existe tanto. Entendeu? Então, Jane, fique ligada. Tá? E aí você comenta aí que, olha, vai perder um pouco do seu tempo de vida aí. Tá? Não vai deixar, é muito difícil o cara deixar a oficial. Isso acontece, tal, mas olha, é complicado. Patrícia, quem trai é fraco, não tem personalidade, não tem coragem de dizer pro parceiro que está infeliz. Patrícia, eu concordo que eu acho que tem a questão da coragem. Né? Eu acho que muitas pessoas elas não têm coragem de dizer que está infeliz e conversar sobre a relação, porque tem medo, uma série de questões, em vez de refazer o relacionamento, né? A gente tem uma insegurança muito grande de se abrir, né? Ele traiu você e traiu. Isso daí é o sedutor inveterado, né, Ângela? Travou? Travou aí, Patrícia? Você tá ouvindo aí, gente? Gente, porque a Patrícia tá falando aqui que travou. Oi. Peraí, deixa eu perguntar aqui. Acho que voltou. Tá funcionando aí? Aê, voltou. Ai, que bom. Nossa, a internet tá uma benção hoje, hein? Tá uma maravilha. Tá, beleza. Tava travando, agora travou de vez. Voltou? Vou ver se voltou. Internet hoje tá filé. Bom, beleza. Então vamos continuar. Pois é, aqui a Ângela estava falando uma coisa muito legal aqui, que ele traiu você e também traiu a outra com quem ele estava se envolvendo. Porque a gente já falou da paixão, da confusão com a sexualidade, da imaturidade, falta de amor, estresse, insegurança, né, que tem a ver com essa questão da sexualidade. E nós temos o desvio de caráter, e que é o sedutor inveterado, que não perde oportunidade. É aquele tipo assim, que dá em cima de várias mulherzinhas. Ai, que bom, beleza, gente? Bom, voltou. Aquele que vai, ele mantém um catálogozinho de gente, não tem? Mantém um catálogozinho de criatura. De vez em quando ele vai lá e perturba uma ou outra, mesmo ele sendo casado, mesmo ele sendo comprometido. Ele gosta de seduzir, ele precisa disso. Tem a ver com uma questão narcísica, egóica. E esse é um cara que a gente tem que sair fora, rápido, porque nós vamos sofrer. Porque uma criatura dessa você não muda. Então, que bom que você saiu, viu? Desvio de caráter é a definição perfeita. Esse é o cara. Porque o sedutor, ele não para, Andréia. Ele não vai parar por nada. Ele vai estar com 82 anos, presta atenção, vai estar com 82 anos no asilo dando em cima da enfermeira.
Não tem mais nada para fazer. Ele vai ficar dando em cima da enfermeira. Porque ele precisa disso, é narcísico. Então ele tem essa questão do caráter dele, que é quase uma compulsão. Então tem que sair fora de um cara desse, ou de uma mulher como essa. Tem muita mulher assim, muita mulher extremamente sedutora. Tá? Então assim, a gente já até viu uma pesquisa recente falando sobre essas mulheres sedutoras, que elas arrumam várias situações em vários lugares. E o sedutor inveterado, ele precisa de sentir que ele seduziu. Às vezes, sabe, Andréia, ele nem tem uma relação sexual. Às vezes ele nem tem uma relação sexual. É só sedução, não tem? Aquele jogo ali, ele precisa sentir aquilo acontecer, seduzir. Pronto, caiu na minha. Ele ele até deixa de lado depois. Mas de vez em quando ele vai lá e aparece, saudades, para pescar de novo, porque tá vendo aquela lata na minha. Então, isso é uma questão muito mais da insegurança, essa questão do narcísico querer se provar. Então, o narcísico, ele tem esse problema. Ele precisa de audiência, ele precisa de sentir que ele tem a capacidade de conquistar as mulheres. Ah, eu amo você também, André. Então, você descobriu que bom se você saiu de um narcísico. Porque seria, nossa, com o passar dos anos, isso fica muito pior, porque o narcísico se apavora com o envelhecimento. Ele se apavora com o envelhecimento, porque ele não pode envelhecer. O narcísico, ele começa a arrumar cada vez mais problema quando envelhece. Uma menina não tem? Ixi, não faz isso não. É a melhor coisa quando a gente sai do narcísico. Ainda bem que tem muitos, mas são, assim, alguns são bem comedidos, né? Mas a gente não vê com tanta... Mas existe muitos homens que precisam disso. E quando eles envelhecem, eles ficam muito difíceis. Muito difíceis. Coitado da mulher que vai administrar ele com 60 e poucos anos, com 70 anos, né? Porque é muito baseado na sedução. Então, na hora que ele não consegue mais seduzir, acabou, né? Então, isso é um problema. Então, a gente tem esses fatores que podem levar a você buscar uma relação fora daquilo que você já tem, né? Lembrando que é uma questão cultural nossa, da nossa sociedade, que nós somos monogâmicos e que existem sociedades poligâmicas, né? Então, se você vivesse nessa ilha na Indonésia, André, você poderia ter 6 maridos. Até 6 só. Mas existem lugares no Oriente Médio, até mesmo na África, que o homem pode ter até 20 mulheres, né? Enfim, imagina administrar esse monte de gente. Meu Deus, eu não dou conta de um, né? Então, na verdade, é cultural. E a gente precisa olhar aquilo que nos faz bem. Porque, gente, você pode perdoar uma traição? Claro que pode. Pode sim, porque a gente tem várias situações que podem levar. Se for um narcísico, não fica nessa. Porque você vai perdoar, dá um mês ele já está arrumando outra ali, entendeu? Vai seduzir outras. Que bom, André. E vai seduzir outras. Um mês ele fica lindo, mas depois ele vai arrumar outras, não vai parar. Essa pessoa não para. Agora, os outros casos, tudo a gente pode conversar. Eu já vi muitas pessoas reconstruírem as vidas fantasticamente depois de perdoar uma traição. Isso pode acontecer? Sim. O que eu costumo dizer? Cada caso é um caso. A gente tem que olhar com sabedoria, com discernimento, o que está acontecendo. Porque ninguém está imune de sentir interesse em outra pessoa. Ninguém está imune. Ninguém está imune disso. Então, assim, quando a gente fala... porque a gente sente, os traídos sentem decepção, rejeição, culpa, o problema está comigo, baixa autoestima. A gente se sente um lixo mesmo, bem como vocês comentaram aí agora acima. Se sente com menor valia, sente que o problema está com a gente. E não é isso que acontece, né? A traição é uma decisão do outro mediante uma questão de vários fatores que podem ser... Não dá pra gente ter um determinismo, é isso. E eu costumo dizer o seguinte, que o perdão ele não é uma obrigação. Você não é obrigado a perdoar. Claro que não. Você perdoa se você quiser. É uma escolha livre que tem o seu próprio tempo. Porque você vai ter dificuldade de ter a confiança de ser a única pessoa, né, nessa história.
Porque vai começar a acreditar que você, poxa, eu não conheço essa pessoa que está do meu lado, já que ele teve essa capacidade de fazer isso. Agora a Andréia, a Ana aí em cima e tudo, já entenderam com que elas estavam convivendo. O problema dos narcísicos, que eles são muito sedutores, eles são, olha, o papo deles são maravilhosos, né? Separado, acho que tem chance. E é verdade, mas Ângela é assim mesmo. É porque ele deve estar com quantos anos? Então, provavelmente é porque, lembra que eu falei? Vai passando o tempo, é mais difícil para o narcísico isso. E também tem uma questão, sabe, Ângela? O homem ele amadurece mais tarde, às vezes ele realmente cai em si em algumas questões. A mulher, naturalmente, nós amadurecemos mais cedo, por uma questão até biológica, né? E às vezes ele está caindo em si e tal, mas isso é uma coisa que só você pode decidir. Lembre-se, o controle está na sua mão. Sempre. Nós, mulheres, fomos criadas numa sociedade que diz o seguinte, não, que o homem... Não, gente. Por isso que existe violência contra a mulher. Pois é, Ângela, tá na hora. Aí, começou. Aí cai as fichas, não tem? Meu Deus, eu vou ficar sozinho, porque é narcísico, não vai seduzir muita gente mais com essa idade, essas coisas. Então, a violência contra a mulher, ela existe porque é poder da mulher dizer que sim e que não. Por isso que existe violência contra a mulher. É poder da mulher dizer eu quero e eu não quero. Então a agressão sexual com relação à mulher ela existe por conta disso, porque o poder está aqui. Somos nós que dizemos o que queremos e não. E quando a gente diz que não, há violência. Então está na nossa mão. É essa que é a grande questão. Isso mesmo, Deus te livre, amém. Deus te livre, meu filho. Nossa, é linda, gente. Olha, vai ser feliz. A gente tem que começar a pensar o seguinte: que nós não precisamos estar com ninguém. Você só deve estar ao lado de alguém porque você deseja, não porque você precisa. Porque eu costumo dizer que você vai precisar lá, às vezes perdeu, sei lá, Deus me livre e guarde, um problema aí, enfim, de saúde, tá acamado, você vai precisar de um cuidador. Eu costumo dizer, faz uma poupancinha para você ter alguém para cuidar de você aí na sua idade. Porque a gente tem que estar com as pessoas porque nós queremos, não porque nós precisamos. A gente está confundindo isso. Uma sociedade que criou a mulher como sendo dependente, e o homem é extremamente dependente da mulher, muito dependente. É só vocês olharem quando... Exatamente, todo mundo inteiro, não tem ninguém faltando pedaço nenhum. Legal quando você acha dois inteiros, fica bom. O homem ele é extremamente dependente da mulher. Então quando você lida com um homem que se divorciou, o cara vai pra farra, pega tudo quanto é mulher, mas você vai pra dentro da casa dele, tá? Resto de comida, roupa suja, ambiente sujo, coisas largadas. Porque o cara não consegue se organizar dentro do processo da separação, porque ele sofre e não sabe lidar com esse sofrimento, porque ele é homem, né? Ele acha que tem que lidar com tudo, não tem? Ele tem que sofrer também. A mulher, ela se organiza um pouco mais. Então, me livrei também depois de passar por uma árdua depressão, me sentindo a pior pessoa do mundo, libertador. Que bom, André, porque o problema não está em você. Não tem problema. Podia ter uma questão dentro do relacionamento, que não era uma coisa sua, era uma coisa dos dois. E ele não soube lidar com isso. E ele teve essa opção, ele usou isso como uma fuga, de uma maneira imatura, e é uma escolha que ele fez. A traição ela é uma escolha. Quando você se apaixona, de verdade, é uma coisa mais difícil de se conter. Isso acontece. E aí a pessoa ela sofre. Né? Já N casos aqui, tanto entre homens quanto mulheres, tá, gente? Homens sofrem pra caramba, tá, gente? Eu tenho consultório, eu posso dizer pra vocês assim que os caras sofrem mesmo. Por conta disso. Porque amam as esposas, amam as namoradas, mas está interessado na criatura lá e se sente culpado até pelo pensamento. Às vezes nem fez nada. Isso existe, sim. Mas existem os narcísicos, né, André? Existem essas pessoas inseguras, existem as pessoas que querem fugir do relacionamento da rotina, existe tudo isso. Mas a gente também tem que perceber
que existem casos pontuais que têm que ser observados, mas existe uma constância. É igual a Angela estava falando, me traiu outra também. Ou tá na internet conversando com 50 pessoas. Então, tem que olhar que é um tipo de pessoa, é um tipo de pessoa que você tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Pois é, Ângela, eu acho assim, a pessoa que ela é compulsiva, pelo menos tudo que eu já estudei, né? A gente tem uma questão, pessoas boas também traem, tá, Ângela? Isso que eu quero dizer a você. Pessoas boas também se interessam por outras pessoas. Mas pessoas boas, elas não vão fazer isso uma rotina na vida delas. É algo pontual. Né? Tudo que eu tenho de experiência dentro de consultório, eu observo isso. É diferente quando você encontra um homem que ele se envolve com uma mulher, sabe, 2, 3 mulheres por ano, sendo casado, ou que ele seduz várias mulheres, fica lá no WhatsApp, conversa com uma com outra dentro do Facebook. Então, assim, a gente não percebe que pessoas de caráter, pessoas boas, idôneas, também podem ter essa questão por conta do que eu já falei anteriormente, daquela paixão que acontece, que é a ocitocina. E aí a pessoa ela pode não conseguir conter e acabar fazendo uma traição e ela somatiza uma culpa que às vezes é até difícil administrar isso, né? Às vezes as pessoas me buscam um consultório para administrar essa culpa, que é um sofrimento enorme. E geralmente as pessoas elas não repetem mais. Então existe, sabe, Ângela, essas pessoas também. A gente não pode colocar tudo dentro de um saco porque a gente generaliza. Mas eu posso dizer para você que tem uma grande quantidade de homens e mulheres imaturos, que gostam de seduzir, que ficam querendo testar o mercado. Tem um monte, Ângela, tá? Mas que também existem pessoas boas que acabam se envolvendo afetivamente ou sexualmente com outra pessoa, né? E que elas sofrem por isso, tá? Isso existe, né? Mas a gente também tem que pensar que é uma escolha. A pessoa também ela pode tentar se conter, né? Mas muitas vezes não consegue por alguma questão dela psicológica e emocional. Então por isso que a gente tem que separar muito bem. Por isso que quando chega casal lá, olha, aconteceu isso e isso, eu já vejo na hora. Eu falo assim, olha, aí você faz lá na amnésia da relação, você vai ver. A pessoa ela teve aquele caso, foi com um indivíduo, foi com uma situação e que já foi resolvido, já passou e não tem histórico nenhum e não tem, sabe? Aí a gente tenta conversar para fazer um alinhamento sobre isso, para ressignificar aquele evento e transformar a relação. E muitas vezes isso dá muito certo, e a pessoa supera, tem um casamento depois próspero e uma vida próspera afetiva. Só que é difícil a pessoa que foi traída curar isso. Né? É muito difícil o traído achar que não vai ser mais traído. Porque a expectativa dele é que isso não aconteça. Mas a gente tem que buscar ajuda muitas vezes. Agora, se você tem um parceiro, né, que traiu você, traiu a outra, não sei o que lá, isso aí, minha querida. Isso aí já desvia mesmo. Isso daí a pessoa tem problema narcísico, né? Tá buscando ser o cara legal, enfim. Então, assim, realmente é algo que tem que ter um cuidado. E tem muitas pessoas assim. Tem mulheres assim, tem homens assim. Não é só homem não, tá? Muita mulher. O homem, ele acaba atraindo muito mais por uma questão dele cultural, né? E o homem, ele deixa muito rastro. A mulher, ela atrai muito mais. E a mulher, ela atrai muito por vingança. Nós traímos muito por vingança e por carência afetiva. O homem, ele trai por oportunidade, porque ele se apaixonou, porque ele está estressado, e porque ele está achando o casamento dele enjoado, chato, e porque ele está cansado da rotina. A mulher, ela trai por vingança, porque ela acha que o marido dela não está interessante, não é mais interessante, porque a vida dela está chata, a rotina também está pegando. Então a gente tem uma similaridade aí, né? E isso acontece nos relacionamentos como um todo. Ninguém está imune. Ninguém está imune de estar envolvido com alguém e se sentir atraído. Agora, você sabe do seu caráter. Você não é, por exemplo, um homem ou uma mulher que vai ficar caçando no Facebook gente lá. Né? A gente sabe disso. É uma diferença bem gritante, né? Da pessoa que está andando lá
vai num barzinho, já fica de olho, entendeu? Para ver com quem pode flertar. Existe uma diferença muito grande desse comportamento para pessoas que, de forma pontual, acabam tendo algumas experiências extraconjugais aí, tá bom? Então a gente tem que ter todo um critério, porque nem sempre a traição quer dizer que é o fim de um relacionamento. A traição, ela pode ser a transformação de um relacionamento. Então a gente não pode generalizar, porque senão eu vou contar um trem para vocês, não tinha ninguém casado no planeta. Ninguém. Vou contar um dado para vocês importantíssimo. Um dos grandes mercados do mundo é a prostituição e o tráfico humano de pessoas. O tráfico humano de pessoas, ele compete em nível de ganhos econômicos junto com o tráfico de armas e de drogas. Só para vocês terem ideia. O tráfico humano de pessoas é para exploração sexual e para trabalho escravo. E então nós temos aí no mundo um mercado da prostituição, ele é muito forte em todo o planeta. E se nós temos uma população de homens, vamos pensar assim, que nós temos uma parcela homossexual, nós temos uma parcela casada e uma pequena parcela de solteiros. Quem é que mantém esse comércio super bombado da prostituição? Os solteiros, gente? Não, né? Então, isso já está muito incrustado dentro da nossa sociedade e que precisa ser transformado. Mas como é que a gente vai transformar isso? Como é que a gente transforma a sexualidade de um indivíduo? Na cultura familiar. Enquanto nós não tivermos, quando a gente tiver filhos, meninos, nós temos que educá-los para ter uma sexualidade organizada, madura, para respeitar a mulher, para cuidar da mulher, para ser parceiro da mulher. Mas a gente ouve na rua o seguinte: ah lá, filhinha, aquela gostosa, chama gostosa, totosa. A gente ensina isso para os nossos filhos. A gente ensina a sexualidade do menino de uma maneira muito diferente. A mulher, ela trai menos, de acordo com a pesquisa da USP, que eu falei lá na frente, lá no início, justamente uma questão cultural. Porque nós não somos criadas assim. A mulher é mais reservada sexualmente, mais podada sexualmente. O homem não, o homem pode tudo. O homem, quanto mais mulher tiver, melhor no caderninho dele. Ó, peguei fotos. Então, assim, a gente tem um fator cultural que pega muito pesado em cima de nós, mulheres também. Então, gente, eu espero que esse encontro que a gente teve aqui hoje tenha dado uma clareada sobre esse tema, né? O Facebook daqui a pouco corta a gente, porque é 1 hora só de bate-papo. Tentei fazer lá pelo outro programa, mas a internet não aguentou, né? Então a gente ficou aqui mesmo. Então tecnologia nem sempre é favorável, né? Então eu espero que vocês tenham curtido, que eu tenha conseguido passar algumas informações, que vocês tenham conseguido perceber que existem atenuantes e que existem questões que a gente tem que considerar, e tem coisas que a gente tem que sair fora correndo, que é cilada, e que a gente também tem que se autoavaliar a respeito, para não permitir que, se você viveu uma traição, que você não permita que o desequilíbrio e a insegurança daquela pessoa te desmonte, porque você não é o problema. A pessoa escolhe isso, a pessoa ela escolhe, ela vai fazer isso, independente da pessoa que você é. Ah, pois é, Raquel, depois você assiste, vai ficar aqui no Face e eu vou colocar lá na página do YouTube. A pessoa ela vai fazer... Gente, vocês vão ver os globais, gente? Os globais, aquelas mulheres lindas, presta atenção, mulher linda, rica. Linda e rica. Os caras traem, Gisele Bündchen, gente. Ah, esquece, entendeu? Não fica nessa vibe. O problema não é você. O problema é a história do outro. E que você tá ali junto. Né? Que bom, Ângela, que bom. Que a gente continue sempre assim. Então, o problema não é você nunca, o problema é a história do outro. Tá? Eu agradeço, Raquel. Então, assim, isso é verdade, né, Fernanda? Isso é verdade mesmo, porque a gente se sente um lixo, né? Olha, gente, eu já fui casada, eu tô no meu 2º casamento, tá? Então, eu posso dizer pra vocês que a gente pode refazer a vida da gente. Então, por isso que eu não vou chegar aqui e falar pra vocês, olha, não, acabou meu bebê. Mentira, porque a minha vida eu consegui refazer, né? Então, tive um casamento que não foi satisfatório, tive minhas questões e tudo mais, e eu refiz a minha vida.
saí dele com a autoestima parecendo um grãozinho de areia. Cadê minha autoestima? Que ela tava assim, não achava. Mas a gente consegue, através quando a gente consegue ter recurso, apoio, conhecimento, a perceber essas sacadas e sair desse lugar de refém emocional que a gente não tem que ficar. E entender que essa problemática de traição é do outro. Essa história do outro não é minha. Isso não é minha. E eu tô aqui tentando aprender e superar isso, né? E é claro, né, gente, nem sempre a gente consegue, por isso que eu acho legal quando a gente passa por isso. Se tá difícil de elaborar, procura ajuda terapêutica, isso ajuda muito, né? A gente elaborar essas questões, aprender, buscar conhecimento, ler, participar de webinários como esse. Ai, Patrícia, tá no segundo também? É nós, hein? É nós. Não, no primeiro eu não sei não se eu fui não, mas também tinha outros tipos de traições ali. Não sei se eu fui não, mas saí meio detonada, né? Ah, que bom. Eu que agradeço, Adriano. Então, gente, eu acho que a gente pode pensar que nós não somos imunes, mas também temos que ficar ligados às pessoas tóxicas. Exatamente. Para ensinar, a gente precisa transformar os homens. Precisa. Só que o que acontece, Patrícia? A gente não está fazendo isso e as mulheres estão querendo ocupar esse espaço, né? E isso é um outro assunto, né? Isso aí é um outro assunto. A gente não dá, enfim, isso é um outro assunto. A gente está querendo ocupar um espaço e aí acaba criando o que a gente está vendo, muita coisa aí. Então, gente, olha, agradeço muito a presença de vocês, tá incrível. Nós vamos, semana que vem nós vamos falar sobre relacionamento tóxico. Eu vou voltar a falar um pouquinho sobre traição, porque vai pegar nos narcísicos, sabe? E eu vou falar sobre vários tipos de relacionamento tóxico, várias pessoas, porque a gente tem um programa muito legal, que é o Relacionamento Tóxico Nunca Mais, que é para que você possa ficar imunizada, para você não passar mais por essas coisas, porque a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque gente problemática, a gente vai estar assim, ó, eu tenho que aprender a eu identificar e sair fora o mais rápido possível e me organizar internamente para ficar forte. Então, é por isso que eu criei esse programa, né? Na próxima live eu vou falar um pouco mais sobre ele, para que você possa se imunizar, porque eu fiz isso comigo. Não é à toa que eu reconstruí minha vida, né? Hoje eu tô aí, enfim. Mas a gente vai estar... Ah, que bom, Patrícia, eu que agradeço a presença de vocês. Mas vai ser muito bacana contar com vocês também na próxima live sobre relacionamento tóxico, que a gente vai falar sobre o programa Relacionamento Tóxico Nunca Mais, e vai ser muito legal para que a gente possa, olha, ficar imunizada contra essas criaturinhas aí que a gente acabou de conversar aí, contra os narcísicos, os problemáticos e etc e tal, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês, estou muito feliz, eu que sou grata. Espero contribuir sempre mais. Dei sempre dicas de que a gente pode fazer aqui. Vai ser um prazer. Se eu não souber sobre algum assunto, eu vou estudar e vou trazer para vocês. Tá bom? Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, meninos. Obrigada mesmo. Até o próximo encontro. Obrigada.